Era uma vez uma família que se tornou um povo. Este será o título da nossa última lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos encerrar a nossa meditação nesta revista, a primeira do ano de 2023, que nos trouxe o seguinte título: Gênesis, o livro dos grandes começos. E como foi maravilhoso poder caminhar pelas descobertas, pelos acontecimentos do livro de Gênesis, não é mesmo? Nós iniciamos esta lição aprendendo sobre a diferença de criacionismo e evolucionismo. Nós começamos do início. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E nós fomos aos poucos passando para a lição de número 2, quem é o Criador. Depois aprendemos sobre a grandeza da criação. Aprendemos sobre a humanidade, que é a coroa da criação de Deus. Também chegamos no capítulo 3 de Gênesis, o capítulo da queda, e tivemos que aprender a respeito do grande erro que caracterizou a humanidade, a escolha pelo pecado. Chegamos então para o nascimento das sociedades. Na lição 7, aprendemos sobre o recomeço da vida que aconteceu com Noé, após o dilúvio. Aprendemos também, na lição 8, a respeito do primeiro patriarca, Abraão, e sua esposa, Sara, que através deles o Senhor Deus deu início às promessas de que faria uma grande nação. Na lição 9, aprendemos sobre Isaac e Rebeca. Na lição 10, sobre Esaú e Jacó. Na lição 11, apenas sobre Israel, que teve seu nome Jacó mudado por Deus para Israel, o homem que lutou com Deus e que prevaleceu. E também chegamos na lição de número 12, na aula passada, em que estudamos sobre José, um dos personagens, que nos traz as maiores lições da Bíblia Sagrada de José. E hoje nós chegamos na última aula, na qual falaremos sobre o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, de que o transformaria, de que faria da sua semente uma grande nação. Então hoje, lição de número 13, nós falaremos a respeito de uma família que se tornou um povo, que se transformou em uma grande nação. Amém? Professor, aluno que aqui está me ouvindo, eu quero te agradecer, iniciar essa aula agradecendo pela companhia ao longo deste trimestre, por toda a ajuda que vocês me deixaram aqui, pelos likes, pelos comentários, por cada uma das inscrições que vocês fizeram. Agradeço muitíssimo, é sempre uma alegria, uma honra poder gravar estas pré-aulas para vocês. Eu espero de coração que elas tenham abençoado a vida de vocês ao longo de todo este trimestre. E para não perder o costume, eu já peço mais uma vez, pela última vez neste trimestre, que você deixe o seu like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, se é a primeira vez que você chegou a este canal, seja muito bem-vindo. Você está em um canal de pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, pode se inscrever. E se você quiser deixar o seu comentário, também sinta-se muito à vontade, será uma alegria poder te responder. Vamos então falar da nossa aula? Esta será a última aula deste trimestre, ministrada no último domingo de março, no dia 26. A nossa leitura bíblica ela está em Gênesis, capítulo 46, versículos 1 ao 7, versículos 26 e 27, e também no capítulo 47, versículos 7 ao 12. A nossa mensagem, que é a nossa leitura-chave, o versículo-chave da nossa lição, está registrada em Gênesis, capítulo 47, e versículo 27, e nos diz o seguinte: os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Então hoje nós iremos entender como foi que Jacó desceu ao Egito para encontrar seu filho José, que era o governador do Egito de então, e também para fugir da fome, se salvar da fome que atingia todo o Oriente. E como ele chega lá, ao todo ali, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso na lição, em aproximadamente 67 pessoas, contando a linhagem direta, aí juntando com José e os 2 filhos dele que já estavam lá, ao todo 70 pessoas. E de 70 pessoas, anos depois, eles se transformam numa grande nação, atingindo mais de 1 milhão de pessoas. Olha só como Deus é poderoso para cumprir as promessas que ele nos faz. O Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Abraão nem tinha filhos. Abraão era casado com uma mulher que era estéril. E como é que ele teria uma grande nação? Como viria uma nação dele?
após muitos erros, Abraão e Sara erraram bastante, porém, Deus não errou com eles em nenhum momento. O Senhor permaneceu fiel à palavra que ele tinha dado a eles, ao chamado que ele tinha prometido para a vida deles, quando lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor os chamou para uma aventura, para uma nova vida, uma vida onde eles teriam uma aliança com o Deus Todo-Poderoso e viveriam debaixo da vontade dele. A partir daquele chamado, o Senhor sempre cumpriu o que prometeu a eles. O nosso Senhor, ele é um Deus que cumpre promessas. Amém? Os objetivos da nossa lição são 3. Então, primeiro, nós devemos destacar o valor do perdão que José deu aos seus irmãos. Segundo, nós devemos demonstrar a providência divina para sustentar Israel e seus filhos no Egito. E terceiro, nós devemos apontar que a multiplicação dos filhos de Israel foi devido ao cumprimento da promessa de Deus. Na última aula, é bastante importante que nós, professores, tenhamos algumas atitudes para melhorar, né, a nossa aula, para melhorar a nossa classe, o aprendizado dos nossos alunos, que é o mais importante. Então, acho muito fundamental, é um bom ponto de partida para a sua aula, professor, que você inicie fazendo dando uma volta pelas 12 lições que ficaram, você pode inclusive pedir ali aos seus alunos para que eles participem da aula também, que eles digam qual aula que mais os marcou, qual história que mais chamou a atenção deles, qual foi a descoberta que eles fizeram ao longo deste trimestre, de algo que eles não sabiam e ficaram sabendo através das lições da EBD. Então você pode fazer perguntas diferentes para cada um dos seus alunos, ou ali para 2, 3, 4 alunos, para que eles possam participar da aula, para que vocês possam relembrar as lições que ficaram e meditar um pouquinho do que nós aprendemos ao longo do trimestre. A lição de número 13, ela não é só uma lição que traz o seu próprio ensinamento, mas ela também é uma lição de recapitulação. Então é importante que nós possamos ativar a memória dos nossos adolescentes e fazê-los lembrar daquilo que nós já estudamos, do que nós já aprendemos a respeito do caráter de Deus sendo manifestado, sendo revelado a nós através das vidas dos personagens do livro de Gênesis. Então, como ponto de partida, como eu falei, você pode recapitular as lições que ficaram e aí entrar aqui no Vamos Descobrir, pedir que um dos seus adolescentes faça essa leitura, ou então você mesmo, professor, pode fazê-la, porque é uma leitura que vai dar uma introdução à aula de número 13, mas também faz uma recapitulação do que nós já estudamos. Então veja só, chegamos ao final do estudo de Gênesis, o livro dos começos está cheio de histórias incríveis, não é mesmo? Nós temos que concordar, não é mesmo? Não tem como olhar para o livro de Gênesis e não falar, uau, são realmente muitas histórias de tirar o fôlego. E dentro destas histórias, na lição de hoje, nós veremos o perdão de José a seus irmãos e a forma milagrosa como Deus cuidou de seu povo lá no Egito. Após a reconciliação entre José e seus irmãos, a esperança brotou na casa de Israel e a bênção foi abundante naquela grande família. O Egito se tornou uma porta de livramento para os filhos de Israel. E nós iremos entender mais sobre isso na aula de hoje. Hora de aprender. O perdão uniu a família de Israel. Primeiro subtópico, José perdoa os seus irmãos. Enquanto governador do Egito, José acolheu bem aos seus irmãos lá no Egito. Ele de início falou com eles de forma um pouquinho mais dura para prová-los. José queria saber se eles tinham melhorado, se eles tinham mudado, se o tratamento que eles davam a Benjamim era um tratamento diferente do que eles tinham dado a ele. Mas depois de prová-los, de entender que eles realmente tinham mudado, tinham se transformado em pessoas melhores, José não fez obviamente, José em nenhum momento fez mal a eles, mas José os convidou para que eles viessem morar no Egito juntamente com ele, para que ele pudesse protegê-los da fome que continuaria assolando, principalmente a terra de Canaã, ao longo de mais alguns anos. Então, nós vamos ver que mesmo José tendo sido alvo do ódio dos seus irmãos, tendo sido alvo do estopim, de vários problemas de família que se acumulavam desde o casamento de Jacó, que era para ser com Raquel e acabou sendo com Lia. Então veja que vários problemas estouraram ali no relacionamento dos irmãos, acabaram chegando até eles e aconteceu aquela tragédia, os irmãos venderam a José e com certeza isso foi muito triste porque foi uma divisão na família. Foi literalmente um problema que abriu brechas, que abriu precedentes. Nós não podemos ignorar o fato de que
Os irmãos atentaram contra o próprio sangue. O desejo inicial deles era ceifar a vida de José. Então veja que houve uma ruptura naquela família e que precisava ser corrigida. Mas o exemplo que nos fica, além do que pode acontecer numa família em que a divisão chega, em que a divisão está às portas, em que o mal, vem e entra através da divisão, fica também para nós o exemplo, o grande exemplo do que José fez. Porque ele poderia ter nutrido sentimentos ruins, pesados, rancorosos e odiosos para com seus irmãos. Mas José nos dá uma aula de perdão. José perdoa os seus irmãos e mais do que isso. Eu acho lindo que eu até anotei que aqui na nossa lição nos diz assim: se toda essa história fosse compreendida apenas humanamente, poderíamos concluir que os problemas de José tiveram um motivo só, apenas um: seus irmãos, o ódio dos seus irmãos por ele. Contudo, José tinha outro entendimento. Ele tinha certeza de que Deus estava por meio dele, através da vida dele, através do sofrimento que ele precisou passar durante todos os anos como escravo, depois na prisão. Através de tudo isso, Deus estava providenciando o melhor para a sua família. José creditou a sua ida para o Egito não na conta dos seus irmãos. Ele não disse é culpa de vocês, o crédito é de vocês. Ele disse para preservar a vida. Deus me enviou na frente de todos. Olha que lindo. Eu tenho certeza que José sentiu muita dor depois de tudo que aconteceu na vida dele. De ter aprendido a ficar longe de sua família, de ter que aprender, na verdade, a ficar longe da sua família, aprender a viver em uma outra cultura, um outro idioma, ter que se comportar em uma outra nação. Com certeza ele sentiu dor, ele sentiu o peso de tudo que aconteceu com ele. José saiu de uma família onde ele era extremamente protegido pelo seu pai, recebia todo o amor e todo o carinho, o filho único de sua mãe, até Benjamim nascer. Então veja que José desfrutou de muito amor, de muito carinho, e de repente ele chega num lugar sendo tratado como escravo. Escravo, como eu falei na aula passada, ele estava abaixo de um animal, era uma espécie abaixo, era uma sub-humanidade. Não existiam direitos humanos, não existia direito de proteção à pessoa, direito de proteção aos indivíduos, nada disso acontecia, meus irmãos. José foi muito maltratado. Porém, a aula que fica, o ensinamento que fica de José para nós, este exemplo que ele nos traz, é de alguém que conseguiu perdoar, é de alguém que conseguiu superar as adversidades, deixar no passado todo o mal que seus irmãos lhe fizeram e seguir em frente, e se permitir viver uma nova história. Às vezes, nós ficamos presos ao mal que alguém nos fez e acabamos nos prendendo àquilo para sempre. É como se nós segurássemos um caco de vidro, algo que está nos cortando, que está nos machucando e nós continuássemos segurando. Veja que o perdão, ele é libertador. E José, ele nos ensina, ele é um dos maiores exemplos da Bíblia de alguém que conseguiu perdoar e foi livre para viver uma nova história. Amém? Segundo ponto, Cristo e o perdão. José é o exemplo do que Cristo ensinou muitos anos depois, lá no Sermão da Montanha. Jesus ensinou que nós não devemos limitar o perdão. E Jesus demonstrou na prática o valor do perdão. Veja que quando ele foi pendurado na cruz, ele estava ali ao lado de homens que o maltratavam. Estava um dos ladrões, que estavam ali sendo pendurados com Jesus na cruz, estavam maltratando, estavam acusando mesmo na hora da morte, mas mais do que isso, Jesus já vinha sendo sofrendo desde quando ele foi vendido por um dos seus discípulos, por Judas, aí ele é preso, aí ele é açoitado de uma forma horrenda. É muito pesado o que acontece com Jesus quando a zorrague, que era aquele chicote com pedaços de ossos que eles colocavam para ferir a pessoa. Então, depois de todo aquele sofrimento, ter que carregar o madeiro, todo esse tempo sem receber uma alimentação adequada, sem uma hidratação adequada, Jesus estava assim, quase no fim das suas forças físicas. E ainda assim ele foi extremamente humilhado e maltratado ali no Getsemane, no processo da crucificação. Ele nos dá uma aula do que é que alguém, sendo maltratado, sofrendo, sendo humilhado, deve fazer, que é perdoar aqueles que estão lhe ofendendo. Eu sei que quando nós ouvimos que Jesus disse ao Pai, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, nós falamos, poxa, mas era Jesus, Ele era Deus. Mas e José? E José que perdoou seus irmãos de uma violência horrível contra ele. E José
que perdoou todos os seus irmãos e ainda trouxe eles para morar com ele, na terra onde ele era o governador, na terra onde ele havia prosperado. Mais do que isso, se você quiser, nós temos um outro exemplo, Estevão, o primeiro mártir da igreja, que sendo apedrejado por inclusive por Saulo, que logo depois a Bíblia vai nos mostrar, Saulo é apresentado na Bíblia para nós apedrejando, sendo um dos, apedrejando não, né? Ele segurava as roupas ali, ele tinha sido um dos que organizaram um motim para que Estevão fosse linchado. E Estevão ainda assim, naquele momento, sendo homem, 100% homem, Estevão não era Deus, assim como José também não era. Não era o filho de Deus, como era o caso de Jesus. Estevão faz o mesmo que o seu mestre tinha feito. Ele diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Não sabem contra quem eles estão agindo. E mais uma vez, nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que perdoa. Irmãos, nós vivemos numa geração que aplaude o rancor. Que diz, mas por que perdoar? Quem causou a ofensa que venha pedir perdão. Sabe aquela história de eu não sou obrigada a perdoar? Eu aceito qualquer coisa, menos que me traiam, menos que machuquem, menos que falem mal de mim. Se quer falar alguma coisa... Sabe esse tipo de cristãos que nós estamos acostumados a ser? Esse cristão mimizento, um termo dos nossos dias. O cristão, ele não pode sofrer nada, ele não pode ter nem resfriado. Por quê? Porque ele serve a Deus. Ele serve ao dono do mundo. Então como é que ele vai sofrer? Meus irmãos, a Bíblia lá nos mostra vários dos seus principais personagens, vários dos homens e mulheres que disseram sim a Deus e foram verdadeiros baluartes da nossa fé, sofreram e sofreram muito. Mas eles nos deixam um exemplo de pessoas que sabiam perdoar. Porque o cristianismo é sobre perdoar. Se nós somos cristãos, a prática do perdão ela deve ser uma constante na nossa vida. Damaris, mas você não sabe o que me fizeram, não. Eu não sei o que te fizeram. Eu sei o que fizeram para José. Ainda assim ele perdoou. Eu sei o que fizeram para o nosso Cristo. Ainda assim ele perdoou. Eu sei o que fizeram para Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ainda assim ele os perdoou. Então veja que a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que superaram os seus próprios sentimentos, os seus próprios desejos, que deixaram a ira, a raiva, o rancor de lado e que se dispuseram a perdoar e a viver uma nova história. Que nós, professores, possamos ser edificados para essa aula, por esse ensinamento de perdão e passá-lo aos nossos adolescentes, para que nós possamos ajudar a formar uma geração disposta a liberar perdão, uma geração que seja curada e não deficiente na área do perdão. Amém? O primeiro auxílio teológico dessa lição ele está recheado de informações que vão acrescentar na nossa aula. Então eu grifei aqui algumas partes para que eu pudesse ler aos irmãos. A primeira nos diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma petição que, por incrível que pareça, não necessita de praticamente nenhuma discussão. Não precisa de nenhum complemento. Quando nós fazemos essa oração, quando Jesus nos ensina essa oração, fica claro, fica explícito que na família da fé, o perdão ele é uma constante. Eu achei importante aqui o que pontua Kuhlman, o autor, porque ele diz o seguinte: uma vez alcançado pelo Evangelho, o discípulo é colocado na esfera ou na dimensão do campo de força divino, cuja característica marcante é justamente o perdão. Não perdoar, de acordo com Kuhlman, que coaduna com a Bíblia, Mateus 6, 14 e 15, equivale a estar fora do campo de força divino, ou então da esfera do perdão de Deus. E neste caso, a quinta petição já não faria sentido algum em ser pronunciada. É uma citação do nosso pastor César Moisés Carvalho, do livro O Sermão do Monte, a Justiça sob a ótica de Jesus. Então veja aqui, o que ele está nos dizendo aqui, eu achei muito importante trazer essa informação, é que quando eu me recuso a perdoar alguém, quando eu me recuso a liberar perdão para alguém, eu estou me privando de fazer parte da esfera, como o autor diz aqui, né, como ele cita, do perdão de Deus. Porque Deus nos perdoou. Qual é a principal característica da ação de Jesus no mundo? O perdão que ele nos trouxe através do seu ato remidor na cruz. Aquele ato de Jesus, ele nos deu perdão. E é só por causa desse ato de Jesus, o maior ato de amor da humanidade, que nós, eu e você e todos os nossos alunos, podemos e tivemos, o privilégio de ter a nossa aliança reatada com Deus. Nós só passamos a posição de filhos de Deus, amigos de Deus, porque Jesus se entregou na cruz. Ali ele levou sobre ele
todas as nossas enfermidades, as nossas misérias, os nossos pecados. Através desse ato, nós fomos alcançados pelo perdão de Jesus. Então, se Jesus nos perdoou, parece muito claro, como o próprio autor nos diz, que existe uma esfera do perdão de Deus. Se eu não perdoo aqueles que me ofendem, assim como meu Pai me perdoa, então eu não faço parte dessa esfera, do campo do perdão de Deus. Porque a oração, ela é muito clara. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-me, apesar do que eu fiz, porque eu também estou perdoando os meus devedores. Eu também estou perdoando aqueles que me ofenderam. Percebe que é uma via de mão dupla? A esfera do perdão? O Senhor nos perdoa, o Senhor nos dá o perdão eterno, quando ele se torna o sacrifício perfeito na cruz, e por causa do perdão que nós recebemos de Deus, nós também liberamos perdão para todos aqueles que nos ofenderem. Não importa o tamanho da ofensa. Não importa se você categorizou, né, colocou ali numa listinha de ofensas imperdoáveis para um cristão. Não existe ofensa imperdoável, porque Jesus nos amou e morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos, quando nós ainda pecávamos contra Ele, quando nós ainda ignorávamos a vida e o sacrifício dele. Portanto, quem somos nós para negar o perdão ao próximo? Percebe como o exemplo de José, ele ganha ainda mais cores quando nós mencionamos o que Jesus fez por nós? José viveu em uma outra época, sim, mas José temia Deus. Ele sabia que Deus estava acima de tudo e de todos. E ele era uma pessoa, um crente, né? Se nós pudermos trazer essa palavra para categorizar José, para classificá-lo, ele era alguém que temia Deus e que sabia que Deus estava acima de tudo. Ele poderia ter acabado morto, mas o Senhor preservou a vida dele. Então existia um propósito divino por trás de toda aquela maldade que os irmãos dele fizeram com ele. Meus irmãos, olha que exemplos de perdão que a lição nos traz. Que o Espírito Santo nos conduza para que nós possamos alcançar o coração dos nossos adolescentes e ensiná-los que o perdão é essencial, é fundamental, está intrínseco para quem serve a Cristo. Vamos agora então para o nosso segundo... Para o nosso segundo... Para o nosso segundo tópico, Deus providenciou sustento para a família de Israel. Primeiro subtópico, a providência divina em meio à fome. Deus enviou José na frente de Jacó ao Egito para preservar a vida do seu patriarca e dos seus filhos. Quando José fala aos seus irmãos, naquele texto tão bonito, foi para a preservação da vida que Deus me enviou na frente, José não estava exagerando. Se ele não estivesse no Egito, se ele não fosse o governador, se ele não pudesse ter trazido toda a sua família para morar ali com ele, muito provavelmente eles teriam perdido a vida. Todos eles teriam morrido de fome. Então, o ato de José estar ali, a presença dele como governador do Egito foi fundamental para essa mudança na vida dos hebreus. Portanto, se José não estivesse ali, muito provavelmente eles não continuariam vivos, e é por isso que José olhava para a maldade que os irmãos dele fizeram como algo que talvez não precisasse ter sido naqueles exatos, daquela forma, de uma forma tão ruim, de uma forma tão violenta, porém, o Senhor transformou uma maldade como aquela em algo bom e utilizou a vida de José lá no Egito para glorificar o nome do Senhor e para que ele pudesse ser um agente de salvação na vida de seus irmãos. Então, olha só como o nosso Deus pode transformar até as situações mais tristes, mais violentas, mais escuras, mais pesarosas em algo bom. Porque o nosso Senhor, ele é especialista em fazer milagres, em trazer à existência aquilo que nós nem sabemos que poderia vir a existir. Vale a pena ou não vale servir a um Deus tão maravilhoso? O Senhor tinha feito promessas a Abraão, promessas a Isaac e reiterado cada uma dessas promessas a Jacó. Portanto, não seria a maldade do coração de alguns jovens, né, de alguns dos irmãos ali de José, que interfeririam no plano maior do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, meus irmãos, vale a pena servi-lo. Veja só, Deus tem planos mais altos do que os dos homens. Isaías 55, 8 e 9. Às vezes nós queremos fazer planos, e nós podemos fazer planos, mas quando nós os fazemos, é assim indispensável que nós possamos colocá-los todos à disposição de Deus. Porque chega a ser irônico que nós,
tão falíveis que não sabemos o que vai acontecer conosco no minuto seguinte, possamos querer fazer planos diante de um Deus que vê muito além daquilo que nós vemos. Então que eu e você possamos ser submissos a Deus, estar debaixo da vontade dele, estarmos dispostos a viver não aquilo que nós planejamos, mas aquilo que ele planejou para nós. Talvez se alguém chegasse diante de José e falasse: José, você tem duas escolhas de vida aqui, ó. Um caminho bastante difícil, com muitos percalços, mas que vai te levar a um lugar de uma posição mais alta. Mas você tem esse caminho aqui que ele é plano, é um caminho mais reto, e tá tudo bem, você não vai sofrer. Esse caminho aqui ele é um caminho mais tranquilo, José. Mas no caminho de lá você tem uma posição mais alta. José com certeza jamais sonhou que aquilo fosse possível. Não passava pela cabeça de José que algo daquela forma, algo tão grandioso pudesse acontecer com a vida dele. Porque os planos de Deus são imensamente mais elevados do que os nossos. Segundo subtópico, Deus provê um lugar no Egito para a casa de Israel. José destinou a terra de Gósen para ser a habitação de Israel e toda a família. Foi nessa região do Egito que aconteceu o emocionante reencontro do pai e do filho. Ali, os novos moradores do Egito ficaram perto de José, teriam condições de alimentar seus animais e seriam sustentados durante o período de fome. Assim, nada faltaria a eles. O próprio faraó disse que eles deveriam ficar naquele local, que era a melhor parte do país. Assim, a família saiu da escassez e da falta de mantimentos, da quase morte por inanição, e deixou a terra de Canaã e passou a viver uma nova realidade em Gósen. Israel e seus descendentes tinham garantia de sustento. Isso só nos mostra a bondade e a providência de Deus para os que o servem. Irmãos, Gósen era uma região no Egito muito conhecida por sua fertilidade. Quando o faraó falou o que era o que tinha de melhor no Egito, ele não estava usando uma força de expressão ou querendo ser um bom receptor dos seus hóspedes. Não, ele não estava querendo ser um bom anfitrião no Egito. Realmente, historicamente, quando nós fazemos pesquisas, o Gósen ficava na região do delta do Nilo, a região mais próspera, a região mais, como que fala? Fértil. Antigamente, né, eles precisavam muito da terra e aquela era a região mais fértil do Egito. Então veja como Deus faz coisas que estão além dos nossos pensamentos. O Senhor leva o povo de Israel, o seu povo, a nação escolhida, a nação para quem que descendia, né, de Abraão, para quem o Senhor tinha feito promessas, e ele, chegando lá, os abençoa de maneira extraordinária. Temos agora, então, o terceiro tópico, a família que se tornou um povo. Primeiro subtópico, a família cresceu. Israel ingressou no Egito com 66 descendentes diretos. Nesta conta não estão somadas as mulheres de seus filhos, somando-se então apenas ali cada um dos filhos de Jacó e também os filhos diretos, ou seja, os netos dele. Foi uma conta ali de descendentes diretos. Lá no Egito já estavam José e seus 2 filhos, portanto, 67 com mais 3, José, Manassés e Efraim, soma-se 70 pessoas. Ao longo dos anos seguintes, os filhos de Israel compraram terras e tiveram muitos filhos no Egito. Deus havia prometido muitos anos antes a Abraão que a sua descendência seria uma grande nação. No Egito, essa promessa começou a se concretizar. Os filhos de Israel iam crescendo e multiplicando-se, porque Deus era com eles. Não era por acaso que o povo de Israel era muito fértil. Tão fértil que nós estudaremos na próxima lição, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela, o quanto toda essa fertilidade assustou o novo faraó do Egito, um faraó que não conhecia José, porque ele via aquele povo crescendo e crescendo e crescendo. Irmãos, a Bíblia, quando ela vai fazer a listagem dos filhos de Jacó, Benjamim teve 10 filhos. Irmãos, vamos pensar só em Benjamim. Está aqui Benjamim, a sua esposa, eles tiveram 10 filhos. Na próxima geração, vamos supor lá que cada um dos filhos de Benjamim tivessem 2 filhos, dessem 2 netos para ele. Benjamim já teria 20 netos. Olha só o tamanho que seria só a família de Benjamim. Mas nós sabemos que naquela época a chance de alguém ter só 2 filhos, ainda mais quando o pai já teve 10, era bem rara. Então, muito provavelmente, só a família de Benjamim, numa segunda leva da geração, já estava alcançando ali a marca de 100 pessoas na família. Portanto,
O povo de Israel, eles só iam crescendo e se multiplicando, e filhos e mais filhos, e eles estavam em uma região muito próspera, em uma região muito fértil, e tudo aquilo só fazia com que eles fossem se transformando em uma grande nação, num lugar ali como se fosse adjacente ao Egito. É por isso que mais para frente nós vamos ver o faraó ficando com medo, porque os irmãos sabem as chamadas regiões metropolitanas. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos Araucária, São José dos Pinhais, enfim, são regiões que estão ali ao lado da capital. Gozen era como se fosse essa região metropolitana do Egito. Estava ali próxima, mas não era exatamente no Egito. Então veja que aos poucos a família de Israel foi crescendo de uma forma tão grande, de maneira tão extraordinária e assustadora, que o povo do Egito passou a temê-los, porque eles cada vez mais eram mais e mais e mais pessoas. Então Deus estava cumprindo, deixando que as suas promessas se realizassem. Pensa que lindo! Quando Deus chama Abraão, e eu lembro que eu falei sobre isso na aula que nós falamos a respeito de Abraão e Sara, acho que foi a lição de número 8. Quando Deus chama Abraão, o Senhor chama um homem cuja esposa é estéril, alguém que não poderia gerar filhos. E o filho da promessa é um só Isaac. Imagina, Senhor, imagina, vamos pensar logicamente, a gente pensando, eu e você, com a nossa mente limitada, o Senhor chama Abraão para que ele tenha, que dele venha uma grande nação. E aí Deus dá um filho da promessa a ele? Poxa, Senhor, podia ter liberado logo a fertilidade na casa de Abraão, e Abraão ter tido uns 20 filhos, imagina? Como não teria sido mais rápido? Mas os planos de Deus, eles são muito diferentes dos nossos. Então Abraão e Sara têm apenas um único filho da promessa, Isaac. Quando chega na hora de Isaac ter filhos, ele tem apenas 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas aí em Jacó as coisas começam a aumentar. Se o pai Isaac teve 2, o avô Abraão teve 1 filho da promessa, né? Abraão teve outros filhos. Já Jacó acaba tendo ali 12 filhos e uma filha. 12 homens fortes e mais uma filha. Então veja que em Jacó as coisas começaram a aumentar. Quando eles chegam no Egito, eles se multiplicam de forma grandiosa. E as promessas que Deus fez a Abraão, todas elas passam a ser cumpridas, porque o nosso Deus não falha. Aleluias! Segundo subtópico, Israel abençoa os filhos de José. Em certa ocasião, José foi visitar seu pai e levou consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. O experimentado Israel contou ao filho o testemunho de suas experiências com Deus. O ancião abençoou seus netos com muitas bênçãos. Na mesma ocasião, Israel profetizou o que aconteceria nos dias futuros. Deus levaria seus descendentes de volta para a terra de Canaã, pois o Egito não seria a morada definitiva deles. Ele estava já velho e sabia que morreria no Egito, mas tinha certeza de que o Senhor cumpriria a promessa de dar a seus filhos a terra prometida aos seus antepassados, ao seu avô e ao seu pai. Terceiro subtópico, Israel abençoa seus filhos. Tendo chamado seus filhos, Israel deu sua bênção a todos eles. Mencionou o nome de um, a iniciar de Ruben, depois Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gad, Azer, Naphtali, José e Benjamim. Então ali são 12 filhos. Eu até contei certo e não chegou a informação no cérebro a tempo. 12 filhos, 12 homens que o Senhor deu a Jacó. E aí Jacó abençoa cada um dos seus filhos e até um momento ali de um pouco de raiva, um pouco de exposed, né? Jacó, eu acho que em alguns momentos ele acaba tendo um pouco de rancor e até amaldiçoando alguns filhos por conta dos eventos passados. Jacó, como pai, não é um grande exemplo na Bíblia, como nós já falamos nas aulas anteriores. O que aconteceu em sua família era de sua responsabilidade, porque ele era o pai daquela família, ele era o patriarca, era o responsável por cada um deles. Porém, algumas das palavras, das bênçãos que ele determinou sobre a vida de seus filhos eram proféticas. Uma delas, que a lição vai nos mencionar agora, é que quando ele vai abençoar a Judá, ele traz uma profecia que vai se cumprir em alguém que é singular para nós, igreja, nós gentios. A promessa que ele profetiza, né, o que ele fala a respeito de Judá, ele vai dizer que os irmãos dele o louvariam e se curvariam diante dele. Também afirma que os seus descendentes sempre governariam. Jacó diz que o cetro não se apartará da casa de Judá.
E é tão lindo esse texto, que como eu falei, é muito singular para nós cristãos. Nós sabemos que de Judá virá Davi, o grande rei Davi, o segundo rei de Israel. O rei para quem o Senhor olhou de forma benevolente e que era conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi, nós tivemos Salomão, Roboão, aí o reino é dividido, porém, a descendência de Davi, no quesito linhagem, ela continua intacta. Mas o cetro do qual Jacó estava profetizando certamente não era do cetro de Davi. Certamente não era pelo menos apenas do cetro de Davi. O Senhor estava falando do descendente de Davi. O Senhor estava falando de Jesus, que viria da casa de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não perde o cetro jamais, aquele cujo reino não é dividido jamais, aquele que é Rei para sempre e eternamente. Aleluias! Olha que lindo! Da família de Jacó, vários povos se originaram, vários descendentes extremamente importantes, ricos, pessoas que disseram sim a Deus. E aqui ricos em bênção de Deus, mas também ricos em bênçãos materiais. Agora eu acho tão lindo que na hora de abençoar a Judá, me desculpa, são muito jotas. Na hora de abençoar a Judá, Jacó recebe uma revelação de Deus. O cetro não se apartará da casa deste meu quarto filho. Talvez o Senhor não disse a Jacó exatamente o que significava o que ele estava profetizando, mas nós, enquanto igreja, que temos o privilégio histórico de olhar para todos esses acontecimentos de uma posição de alguém que sabe que eles já aconteceram aqui do futuro, nós sabemos que de Judá descenderam reis e reis. Mas o realmente importante é o rei com letra maiúscula, o rei Jesus, aquele que me salvou, te salvou, salvou a cada um dos nossos adolescentes. Aleluias! E para encerrar, nós sabemos que Israel morreu, faleceu no Egito, mas a sua descendência continuou crescendo até que se tornaram milhares e milhares lá no Egito. Na contagem, nós sabemos que eram mais de 600 mil homens, que a Bíblia vai nos citar lá no livro de Números, só dos que pegavam em armas, dos que podiam lutar, excluindo a tribo de Levi, os levitas que não lutavam, excluindo homens acima de 60 anos, excluindo as crianças, os meninos. Então, faça uma conta de que quando eles saíram do Egito, eles chegavam à marca de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Meus irmãos, é muita gente. É muita gente. Aqui na Curitiba nós temos hoje aproximadamente 1.900.000 habitantes. São mais pessoas do que a população total da cidade de Curitiba. É muita gente. Então veja que realmente o Senhor os prosperou ali no Egito de uma forma milagrosa, de uma forma abundante. As promessas do Senhor a Abraão, a Isaac e a Jacó se realizaram. Cada uma delas foram acontecendo dia após dia, porque eles serviram a um Deus cuja palavra seria eterna. E nós temos o privilégio de servir ao mesmo Deus, a um Deus que promete, e cada uma de suas promessas se cumprem. Aleluias! A conclusão da nossa aula nos diz o seguinte: o perdão de José foi uma demonstração de sua confiança em Deus. Ele sabia que o ódio só causa destruição. Assim, Deus providenciou por meio de José para Israel e toda a sua família um bom lugar no Egito, onde puderam crescer e prosperar até que se tornaram uma grande nação. Quando Jacó vai abençoar a José, ele diz assim: José é um ramo frutífero. Que lindo, não é? Se você, alguma irmã, né, alguma professora estiver aqui me ouvindo, estiver distante, olha que lindo o significado do nome José. José é um ramo frutífero. É um nome lindo, com um significado maravilhoso. E o Senhor, Jacó ali estava sendo usado por Deus justamente para dizer isso, através da vida de José, um homem temente a Deus, que o Senhor o escolhe ainda quando ele era um adolescente, que diz sim ao Senhor, que teme ao Senhor, mesmo quando provado nas circunstâncias mais difíceis. José continuou temendo ao Senhor e frutificando. Seu pai estava mais do que certo quando disse: José é um ramo frutífero. Ele frutificou em Canaã, na sua casa, na sua terra. Frutificou na casa de Potifar, na casa de um ímpio, e Deus abençoou a casa por conta dele. Frutificou na prisão, nos lugares mais inóspitos do planeta, um dos lugares mais improváveis. José frutificou lá e o Senhor foi com ele lá. E ele também frutificou como governador do Egito. E depois, servindo de amparo, de agente de salvação
para a sua família. Que história mais linda! De um jovem, um adolescente que disse sim ao Senhor, que temeu ao Senhor e que o honrou com todas as suas forças. Que o exemplo de José, nesta lição tão linda, nestas lições, nestas 13 lições, salte aos olhos dos nossos adolescentes e que eles possam se inspirar, que eles possam aprender que um dia Caim disse não ao Senhor e não o temeu e trouxe muitas tragédias e desgraças, infortúnios para a sua família. Porém, um dia, um adolescente, José, disse sim ao Senhor e pôde frutificar através da boa vontade de Deus. Que os nossos adolescentes escolham ser um ramo frutífero, assim como era José. Amém? Meus irmãos, para nós finalizarmos esta aula, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa próxima revista do segundo trimestre do nosso ano de 2023, cujo título será A História do Povo Escolhido. Então eu acho muito bom que você, ao final desta revista, possa estar com a nova revista em mãos e já apresentá-la aos seus alunos, convidá-los para que eles possam adquirir a revista deles, para que eles possam estar no próximo domingo para aprender mais da palavra de Deus. Nós, inclusive, professor, acho que vale a pena ser mencionado, já veja se você tem algum aluno, alguma aluna na sua classe que não tem condições de adquirir a revista, e eu acho que você pode tanto dar um jeito de abençoá-lo, dando um presente, se for possível para você, ou então veja com o superintendente da Escola Bíblica Dominical, os secretários, os próprios líderes dos adolescentes, para que seja possível que todos eles estejam com a lição em mãos. Nós queremos, o nosso objetivo é que os nossos adolescentes possam aprender, não é mesmo? E é claro que eles irão aprender melhor, absorver melhor o conteúdo, tendo a revista em mãos. Então, no próximo trimestre, nós iniciaremos falando de escravos a povo livre. Então, nós iniciaremos basicamente pelo livro de Êxodo, e nós iremos até a lição 13, um exílio e uma esperança. Professores, a responsabilidade ela está maior ainda, dobrada, eu diria que triplicada no próximo trimestre, porque nós vamos cobrir um espaço de praticamente todo o Antigo Testamento. São muitos livros, muitos anos, é um período histórico bastante extenso, bastante denso. Se pensa, se nessa lição que nós cobrimos aí o livro de Gênesis, já tinham tantos personagens, tantas datas, imagina agora que nós ficaremos responsáveis por praticamente ensinar aos nossos adolescentes todo o conteúdo do Antigo Testamento. Pensando nisso, eu estou desenvolvendo para auxiliá-los ainda mais um material de auxílio didático, de subsídios para as aulas de vocês, em que nós focaremos em contexto histórico, em recursos históricos, recursos pedagógicos e recursos teológicos, para que as suas aulas, professor, professora, que aqui está me ouvindo, possam ser ainda mais ricas. Eu sei que às vezes nós pegamos uma lição e a gente fala, uau, às vezes a gente olha para um texto na Bíblia e pensa, por que a pessoa disse isso? Qual é o contexto do que foi dito? Então eu tenho desenvolvido aí para os irmãos um recurso que vai auxiliá-los em cada um destes pontos. Na semana que vem eu já estarei publicando a primeira aula, disponibilizando aqui para vocês, e aí eu falarei mais a respeito deste subsídio, deste auxílio didático, e vou dizer aos irmãos como é que vocês podem adquiri-lo. Então, ficamos por aqui hoje. Quero agradecer a companhia de vocês, desejar as mais ricas bênçãos para suas aulas, para a sua família, para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê, claro, a paz dele, a paz que excede todo o entendimento. Professor, eu desejo em Cristo Jesus que você tenha sido abençoado por essas 13 lições neste trimestre, que você tenha sido edificado pelo Senhor em cada uma das ministrações que você fez. Portanto, mais uma vez, pela última vez neste trimestre, quero desejar que você tenha uma excelente aula, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo coloque as palavras certas na sua boca e te guie nesta última aula. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.